E aí, pessoal, atendendo a pedidos, hoje eu vou discutir um pouco sobre esse conceito, sobre essa ideia muito popular na internet. Se você participa de discussão política na internet, você com certeza já ouviu falar, que é o PNA, o princípio da não agressão, que é o que está por trás de toda a teoria e de toda a ética libertária, né? O que diz esse princípio? Ele diz que é sempre errado, não tem exceção, é sempre totalmente errado, nunca deve ser feito, você iniciar a agressão contra uma outra pessoa ou contra a propriedade dela. Você pode usar da violência muitas vezes para se defender, mas você jamais pode iniciar a violência ou iniciar a ameaça de violência contra outra pessoa ou contra a propriedade dela, roubando, tirando a propriedade dela. Tá? Baseado numa intuição que é verdadeira, né? A princípio, de fato, se eu do nada resolvo que eu quero comprar um carro novo, vou na casa do meu vizinho com um revólver para tirar dinheiro dele e comprar o carro novo, estou fazendo algo totalmente errado, totalmente ilegítimo e que não deveria ser aceito na sociedade. Tá? Então, parte de uma intuição que eu considero verdadeira, mas eleva essa intuição a um grau de valor absoluto que é totalmente indevido. Tá? Quem segue o PNA acaba tendo como conclusão lógica, conclusão necessária, que o Estado não pode existir. Né? Por quê? Porque o Estado, o que diferencia o Estado de outras organizações? É justamente o fato dele ter esse poder de coerção, né? Esse domínio dos meios de violência. E, portanto, ele se mantém também com os impostos, tá? E que não são voluntários, são, como o próprio nome diz, impostos. Ora, o imposto, ao cobrar um imposto, o Estado está violando o PNA, o princípio de não iniciação de agressão. Porque ele está forçando a pessoa a dar uma parte da propriedade dela, no fundo ameaçada com risco de vida, né? Porque se a pessoa se revoltar e não quiser seguir, em última análise, ou se ela tentar lutar contra, em última análise o Estado é capaz de tirar a vida dela. Tá? Então o Estado seria ilegítimo, portanto a única consequência prática, legítima, ética, viável é a anarquia de mercado, né? A anarquia com propriedade privada. Bom, que problema eu vejo nesse princípio? Acima de tudo, quando a gente leva ele a sério, a gente já nota que ele leva a gente a algumas posições que parecem bastante complicadas de um ponto de vista ético, moral, né? Por exemplo, esse é um caso fictício, mas depois a gente parte para casos reais, tá? Por exemplo, suponha que a existência de toda a humanidade esteja em risco, a não ser que você pise uma vez no gramado do seu vizinho, tá? Pode criar o cenário que você quiser aí, um ET está ameaçando a vida da humanidade, o único jeito que ele vai não nos matar é se você aceitar pisar na grama do seu vizinho e o seu vizinho não quer que você pise na grama dele. Segundo o PNA, pisar na grama do seu vizinho nesse caso, e tudo bem, seu vizinho é um maluco, ele prefere que a humanidade pare de existir do que as lindas flores dele sejam pisoteadas. Seguindo o PNA, você não deveria pisar na grama dele, é uma ação ilegítima. Tá? Isso só para ver o grau de absurdidade a que ele nos leva. Né? E na prática, vamos falar de um caso mais real. Tem grande parte da população que depende de transferência de renda para sobreviver. Se você tirar todas as transferências estatais agora, as pessoas podem morrer de fome. Agora, se você botar um pequeno imposto, sei lá, 0,5% da renda dos mais ricos, você pode evitar que milhões de pessoas morram de fome. Segundo o PNA, o que você deve fazer? Não deve cobrar imposto nenhum. Que as pessoas morram de fome não é problema moral algum. Agora, se você fizesse o crime terrível de cobrar 0,5% da renda de imposto dos mais ricos, você estaria violando esse princípio ético. Tá? O que leva alguém a aderir a um princípio ético como esse? Tá? Um princípio político, um princípio que no fundo leva à negação, né? Ao fim da política como esse. Um princípio filosófico desses. Tá? Não existe motivo racional. Tá? Não existe nenhuma prova de que a gente tenha qualquer obrigação de pautar a nossa conduta ou a nossa organização social por esse princípio. Tá? Ele é uma intuição moral como tantas outras, como a intuição de que se tem gente passando muita necessidade, você deve ajudar também. Tá? Existem algumas tentativas de provar que esse princípio é necessário. Tá? O principal autor que faz isso é o Hans Hermann Hoppe, que é um filósofo aí da economia austríaca e filósofo moral alemão. Tá? E ele diz o seguinte, olha, do mero fato de você estar discutindo filosofia ou discutindo princípios morais com alguém, mostra que você respeita o direito que a outra pessoa tem de estar discutindo, portanto você aceita o PNA, você aceita que você não pode invadir a outra pessoa e nem a propriedade dela, afinal ela precisa de propriedade para sobreviver, o ar ao redor dela e tudo mais, e portanto o mero fato da gente estar discutindo prova que nós dois aceitamos esse princípio.
eu estou reconstruindo de uma forma rápida para um vídeo de YouTube, podem ler depois, mas é uma construção bastante fiel ao argumento, mas essa conclusão dele é totalmente falsa, né? Você pode aceitar que sim, se eu estou discutindo com alguém, eu aceito a legitimidade da existência, das opiniões daquela pessoa, mas não quer dizer que toda ela, em todos os casos, seja totalmente inviolável. Se eu precisar dar um beliscãozinho nela para salvar a vida de alguém, poxa, não tem problema, é óbvio que eu tenho que fazer isso. E ainda, se eu precisar violar a propriedade dela, e violar a propriedade é muito menos grave do que violar o corpo de alguém, dependendo do grau da coisa, né? Também, para grandes consequências positivas sociais, por que não? Por que não? E o princípio, essa argumentação não prova nada disso. Ela prova de que, de alguma maneira, é esperado que numa discussão, se você está discutindo, você de alguma maneira aceita que a pessoa tem algum tipo de direito sobre si mesma. Mas não esse direito absoluto, inviolável, que se estende sobre toda a propriedade que a pessoa tem. Isso aí não está nem perto de estar provado, tá? E no fundo, você nem está aceitando que outra pessoa tem direito sobre si mesma, né? Às vezes você está fazendo uma concessão porque agora eu não posso estabelecer o meu direito, ou porque agora eu não posso tirar o direito dela, mas no fundo você não aceita que ela tem um direito nem sobre si mesma sempre. Mas enfim, a princípio você aceita que ela tem algum direito sobre si, um princípio bastante razoável, né? Mas isso não nos leva à consequência de que, portanto, o Estado não pode existir. Aí o que está em jogo aqui é o contrário. O que está em jogo é a pessoa parte de uma convicção de que ela é contra o Estado, de que ela é contra transferências de renda pelo Estado, de que ela é contra qualquer tipo de coerção na sociedade, e por isso ela é levada ou de que ela é contra qualquer das políticas que o Estado hoje em dia, em geral, faz, e por isso ela é levada a racionalizar, a justificar a posição dela por meio de alguma construção como o PNA, mas que é uma construção, de novo, totalmente arbitrária. Não há nenhum motivo que nos obrigue racionalmente a aderir a isso. É uma escolha. Tá? E se a pessoa está escolhendo isso é porque ela gosta das consequências disso. Tá? A anarquia aí de mercado não é uma consequência da coerência dela com seus princípios. A anarquia é o ponto de partida, é o que ela quer. Ela quer o fim do Estado. Para isso ela vai precisar desse princípio. Tá? É isso que está em jogo nesse tipo de discussão. E, de novo, se um princípio nos leva a afirmar coisas que são gravemente incoerentes com o nosso senso mais básico de justiça, de moralidade, sabe? Deixar grande parte da população morrer só porque eu não quero violar uma fração de uma propriedade de alguém. Qual o sentido disso, né? Deixar que injustiças enormes ocorram só porque eu acho que eu não posso pisar no gramado do vizinho ou qualquer outra coisa. Se o seu princípio moral te leva a cometer esse tipo de absurdos morais, provavelmente esse princípio não é um bom princípio. Você está tentando criar, sobre uma intuição bastante relativa, uma ética absoluta que não é capaz de sustentar as consequências que ela julga poder sustentar e que nos leva, portanto, a afirmar coisas totalmente estapafúrdias com relação à realidade, né? Lembrando que esse tipo de princípio, quando a gente pega na relação de indivíduos plenamente capazes e independentes com indivíduos dependentes, ela leva a gente a uma série de absurdos também, né? Na relação dos pais com os filhos, por exemplo. Um dos principais pensadores desse princípio, que era o Rothbard, chegou a defender que os pais não têm nem a obrigação de alimentar os próprios filhos. Dá para levar a sério isso? E mais, mas por outro lado, se o filho quisesse sair de casa, um filho de 3 anos, um filho na idade mínima necessária para demonstrar seu próprio desejo, se ele demonstrasse que ele quer sair de casa, o pai também não tem o direito de prender ele tem que deixar o filho livremente para a rua, senão ele estaria violando o sacrossanto PNA do filho dele, o direito do filho dele sobre si mesmo. Portanto, deixando ele morrer na primeira rua que estivesse passando um carro aí, porque ele não pode segurar o filho, sabe? É de um grau de absurdo total. Você não tem nenhum motivo lógico, nenhum motivo racional, e muito menos um motivo ético para admitir um princípio desses. Portanto, eu digo, é um mau princípio, é uma intuição relativa. A gente, de fato, é uma das coisas que a gente leva em conta pensar, poxa, vou violar a dignidade da outra pessoa. Tem algumas coisas que nunca ou quase nunca eu vou aceitar violar, mas tudo, sempre, de uma forma categórica, universal, não está nem um pouco provado e é apenas usado para defender essa utopia, esse Estado que nunca vai chegar, esse é um tema de um próximo vídeo meu, de um mundo anarcocapitalista, um mundo sem Estado, um mundo onde finalmente eu fosse somente o único dono das minhas próprias riquezas e não tivesse que dividir com ninguém. Tá? Um mundo no qual a maioria de nós, na verdade, um mundo no qual a maioria de nós estaria vivendo pior do que hoje, inclusive. Tá? Sem um monte de coisas que a gente precisa de algum tipo de ação coletiva para viabilizar de uma forma imperfeita assim, mas que acaba sendo necessário. E para defender essa utopia que no fundo tem um quê de conto de fadas, né? Porque nunca vai acontecer.
e leva a pessoa a estar nessa situação de se sentindo moralmente superior, porque o mundo inteiro viola esse princípio, apenas ela preserva a ilusão de que ela segue ele. No máximo, ela não é nem colocada numa situação em que ela tenha sequer o poder de violá-lo de alguma maneira mais consistente. E então alimenta essa ilusão, alimenta esse sonho anarcocapitalista, mas como um princípio para guiar a nossa vida na realidade e guiar a organização social de uma sociedade realmente existente no mundo real, é desastroso. E por isso, esse é o real critério para a gente dizer que ele não deve ser seguido e que ele é um mau princípio. Gostou dessa discussão? Então se inscreva no meu canal, curta meus vídeos e vamos seguir nesse debate, conto vocês nos comentários também, e acho que esse tipo de troca é muito importante, esse tipo de discussão é muito importante no momento em que estamos todos aqui tentando pensar em um mundo melhor, mas nem sempre da melhor maneira, né? Mas a discussão nos ajuda a melhorar nisso.